O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A paz do Senhor Jesus. A profissão da fé. Este é o primeiro vídeo do artigo 4. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Da segunda sessão, os símbolos da fé. Vinde, Espírito Santo, e aumentai em mim a fé. O mistério pascal da cruz e ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos e depois deles a Igreja devem anunciar ao mundo. O desígnio salvífico de Deus cumpriu-se de uma vez por todas, pela morte redentora do seu Filho Jesus Cristo. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras, dada pelo próprio Jesus, tanto antes como depois da sua Páscoa. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica concreta, pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, que o entregaram aos pagãos para ser escarnecido, flagelado e crucificado. A fé pode, portanto, esforçar-se por investigar as circunstâncias da morte de Jesus, fielmente transmitidas pelos evangelhos e esclarecidas por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Parágrafo 1. Jesus e Israel. Desde o princípio do ministério público de Jesus, fariseus e partidários de Herodes, com sacerdotes e escribas, puseram-se de acordo para lhe dar a morte. Por alguns dos seus atos, expulsões de demônios, perdão dos pecados, curas em dia de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza legal, trato familiar com publicanos e pecadores públicos. Jesus pareceu a alguns mal intencionados, suspeito de possessão diabólica. Foi acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei castigava com a pena de morte por apedrejamento. Muitas atitudes e palavras de Jesus foram, portanto, sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém, a quem o Evangelho de São João muitas vezes chama simplesmente os judeus, mais ainda do que para o comum do povo de Deus. Sem dúvida que as suas relações com os fariseus não foram unicamente polêmicas. São fariseus que o previnem do perigo que corre. Jesus louva alguns de entre eles, como o escriba de Marcos 12:34, e em várias ocasiões come em casa de fariseus. Jesus confirma doutrinas partilhadas por esta elite religiosa do povo de Deus: a ressurreição dos mortos, formas de piedade, esmola, jejum e oração, e o hábito de se dirigir a Deus como Pai, o caráter central do mandamento do amor a Deus e ao próximo. Aos olhos de muitos em Israel, parece que Jesus
procede contra as instituições essenciais do povo eleito. A submissão à lei, na totalidade dos seus preceitos escritos, e, para os fariseus, na interpretação da tradição oral. A centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de maneira privilegiada. A fé no Deus único, cuja glória nenhum homem pode partilhar. Jesus e a lei. Jesus fez uma solene advertência no início do Sermão da Montanha, ao apresentar a lei dada por Deus no Sinai, quando da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a menor letra ou o menor sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Jesus, o Messias de Israel, e, portanto, o maior no reino dos céus, fazia questão de cumprir a lei, executando-a integralmente até nos menores preceitos, segundo as suas próprias palavras. Foi mesmo o único a poder fazê-lo perfeitamente. Os judeus, segundo a sua própria confissão, não puderam nunca cumprir integralmente a lei sem violação do mínimo preceito. Por isso é que, em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pediam a Deus perdão pelas suas transgressões da lei. Com efeito, a lei constitui um todo e, como lembra São Tiago, quem observa toda a lei, mas falta num só mandamento, torna-se réu de todos os outros. Este princípio da integralidade da observância da lei, não só na letra, mas também no espírito, era caro aos fariseus. Tomando-o extensivo a Israel, conduziram muitos judeus do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. Este zelo extremo, se não quisesse envolver-se em uma casuística hipócrita, com certeza que prepararia o povo para esta inaudita intervenção de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei pelo único justo, representante de todos os pecadores. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do divino legislador, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei já não aparece gravada em tábuas de pedra, mas no íntimo do coração do servo, o qual, proclamando fielmente o direito, se tornou a aliança do povo. Jesus cumpriu a lei até ao ponto de tomar sobre si a maldição da lei,
em que incorrem aqueles que não praticam todos os preceitos da lei, porque a morte de Cristo foi para remir as faltas cometidas durante a primeira aliança. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e dos seus chefes espirituais como um rabi. Muitas vezes argumentou no quadro da interpretação rabínica da lei, mas, ao mesmo tempo, Jesus tinha forçosamente de se confrontar com os doutores da lei, porque não se contentava com propor a sua interpretação a par das deles. Ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nele era a própria palavra de Deus que se fizera ouvir no Sinai para dar a Moisés a lei escrita, que de novo se fazia ouvir sobre a montanha das bem-aventuranças. Esta palavra de Deus não aboliu a lei, mas cumpriu-a ao fornecer de modo divino a sua interpretação última. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Com esta mesma autoridade divina, desaprova certas, entre aspas, tradições humanas dos fariseus, que anulam a palavra de Deus. Indo mais longe, Jesus cumpriu a lei sobre a pureza dos alimentos, tão importante na vida cotidiana judaica, explicando o seu sentido pedagógico por uma interpretação divina. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. E assim, declarava puros todos os alimentos. O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens é que saem os pensamentos perversos. Proporcionando, com autoridade divina, a interpretação definitiva da lei, Jesus colocou-se numa situação de confronto com certos doutores da lei, que não aceitavam a sua interpretação, muito embora garantida pelos sinais divinos que a acompanhavam. Isto vale, sobretudo, para a questão do sábado. Jesus lembra, e muitas vezes com argumentos rabínicos, que o repouso sabático não é violado pelo serviço de Deus ou do próximo, que as suas curas realizam. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.